Olá, começamos agora o Câmara Notícias, 17 de agosto de 2023, quinta-feira, dia de sessão ordinária, e os vereadores votaram diversas matérias, limparam a pauta. Entre elas, as regras do Câmara no seu bairro. Veja na reportagem de Michele Souza. A pauta da sessão desta quinta tinha 155 matérias, a maioria requerimentos que foram votados em bloco. Na ordem do dia, 12 matérias constavam na pauta, sendo 10 projetos de lei e 2 recursos. Mas o líder Bruno Farias pediu a inserção de 2 matérias extra-pauta para viabilizar projetos que vão trazer cozinhas comunitárias ao município. Os vereadores aceitaram e formaram comissões para agilizar a tramitação desses projetos, que foram aprovados em definitivo ao final. Uma conquista da articulação do líder do governo, que também aprovou projetos seus em prol da inclusão. Foram 2 PLOs, o PLO 1577 e o PLO 1580. O PLO 1577 converte uma área verde que tinha essa denominação apenas no papel, mas na prática não havia mais vestígios ou resquícios de área verde, a transformação dessa área num bem de uso especial com a finalidade específica de construção de uma cozinha comunitária lá no Alto do Mateus. E o outro PLO, o PLO 1580, que faz com que um equipamento de uso público lá no bairro de Mandacaru, onde funcionava um centro de referência da cidadania, possa ser também convertido em um bem de uso especial com a finalidade também específica de construção de uma cozinha comunitária lá no bairro de Mandacaru. Portanto, hoje a Câmara conferiu autorização legislativa para que 2 equipamentos importantíssimos do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional possam ser edificados em nossa cidade. O vereador Durval Ferreira também teve 2 projetos aprovados hoje e que devem virar lei se forem sancionados. Hoje a violência contra a mulher é muito grande e nós achamos por bem de fazer esse projeto para que todas essas mulheres que sofram esse tipo de violência, seja ela qual for, ela participe com 5% em todas as habitações que são feitas na cidade de João Pessoa. Recentemente eu recebi de algumas pessoas, alguns pais de família, de filhas e filhos que estavam sendo atacados. E muitas vezes a gente não sabe como é esse ataque, porque os pais não estão vendo. Então a gente apresenta um projeto que a criança seja orientada para que qualquer pessoa que chegue perto de uma criança dessa, existe o toque que você pode tocar numa criança e existem toques inadequados. E esses inadequados é justamente isso que a criança tem que ser orientada. Então esse projeto da gente é justamente para isso, para que essas crianças sejam orientadas. Muitas vezes os pais orientam, mas eu acho que os professores, aqueles, também podem orientar. Também entrou extra pauta e foi aprovado pelos vereadores o projeto de lei da mesa diretora que implementa o Câmara Itinerante. A Câmara Municipal vai aos bairros da capital e isso já começa a acontecer no final desse mês. O projeto já existe, é apenas uma regulamentação da Câmara Itinerante, que esse mês, no dia 31, a gente irá ao bairro dos Estados, é a primeira sessão itinerante para ouvir a população, para estreitar os laços, chegar mais junto da população. Acho que é bastante importante ver as sugestões, as solicitações em loco, no bairro dos Estados, mas vai atender Padre Zé, Mandacaru, bairros todos em volta, Centro, Torre, todos os bairros serão convidados, apenas será feito no local, no bairro dos Estados. E terão outros bairros até dezembro, que todo final do mês a gente irá ao bairro ver os anseios da população. Terminadas as votações, os parlamentares ocuparam a tribuna. O vereador Marcílio do HBE pediu pelas praças de João Pessoa. Tenho falado na questão de segurança do cidadão. Tenho falado na questão de que as pessoas possam usufruir dos espaços que a cidade oferece. Os espaços muito, assim, a gente que recebe as pessoas de fora da nossa cidade, como elas ficam encantadas com nossos espaços, não só com a praia, mas com as praças que são construídas, belíssimas praças. Portanto, a gente faz esse apelo e hoje, aqui nessa Praça Coronel Antônio de Pessoa, que fica ali no Tambiá, de frente à Federação Paraibana de Futebol, foi roubado o busto de bronze, a placa de bronze. Existe lá comércio, existe lá secretarias, enfim, existe toda uma questão de possa ter uma questão de segurança aonde o cidadão possa voltar a fazer sua caminhada, voltar a conviver,
tirando ali. Ali está virando um ponto de droga e precisa ser combatido. A violência e crimes patrimoniais também foram tema de pronunciamentos, como o do vereador Bruno Farias, que apelou por mais policiamento em vários bairros de João Pessoa. O vereador Coronel Sobreira chamou a atenção para o uso de adolescentes nos crimes patrimoniais. E o vereador Odom Bezerra falou sobre o roubo de fios de cobre na cidade. Antigamente você era uma pessoa, duas pessoas cometendo delitos, sendo filmados. Hoje a gente está vendo grupos e muitas dessas pessoas são pessoas abaixo de 18 anos, são pessoas adolescentes, né, que estão ali entre 14 e menos de 18 anos. Se brincar, tem pessoas abaixo de 14 anos, vocês têm crianças. E essas pessoas, como a penalidade, a punição, ela é muito branda, então muitas vezes o adulto está se utilizando dessas pessoas para a prática dos crimes. E isso está sendo muito perceptível na nossa cidade. Me preocupa. Eu fui procurado por alguns moradores do Bessa, um bairro que tive uma votação significativamente e que tem um olhar por ser morador daquele bairro e conhecer um pouco das suas necessidades. E recentemente o governo do estado, a prefeitura municipal, entregou àquela sociedade alguns equipamentos que eram reivindicados de muito tempo. Foi motivo de muita alegria, mas que infelizmente, desde janeiro desse ano, muitos estavam às escuras. Por quê? Porque os marginais roubaram fios de cobre, furtaram fios de cobre. E eu tive a preocupação de trazer uma lei para regrar esse tipo de conduta e apertar o cerco para quem compra esse tipo de material. Na quarta-feira foi realizada a audiência entre os representantes das ouvidorias da Câmara Municipal de João Pessoa e da Assembleia Legislativa. Na pauta, a troca de experiências entre os ouvidores. O ouvidor da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Bispo José Luiz, participou de uma audiência com a ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado para a troca de experiência. Bem, o objetivo maior é essa aproximação, essa interação entre as ouvidorias da Câmara Municipal, da Assembleia. Estava conversando com a amiga Arlenilde, né, que é ouvidora aqui da nossa Assembleia Legislativa, e eu estava dizendo para ela que nós recebemos essa incumbência do presidente Dinho e nós viemos aqui conversar porque a troca de experiência, esses diálogos é sempre bom, porque a gente abre também a nossa mente, o nosso entendimento, principalmente para nós, que está sendo um desafio, uma experiência nova, estar à frente da ouvidoria de um poder tão importante como é a Câmara Municipal de João Pessoa, que é a nossa capital da Paraíba. E é sempre bom porque a gente aprende e evita até erros que poderemos cometer, porque já estamos conversando com alguém que já está no caminho, que já está andando. A ouvidora do Legislativo Estadual, Arlenilda Aguiar, enumerou as ações que são desenvolvidas na Assembleia. Aqui na Assembleia, o objetivo principal é ser um canal de comunicação da Casa Legislativa com a sociedade civil organizada, como também com o cidadão ou cidadã que querem buscar o serviço de ouvidoria aqui na Casa. E como atividade primordial é a divulgação de toda a produção legislativa dos deputados e deputadas, que é uma vasta produção, e a gente tenta levar para a sociedade, para o conhecimento, porque todos sabemos, as leis existem e elas precisam ser empoderadas pela população, pelo cidadão, pela cidadã. Então, aqui na Assembleia, o objetivo principal é esse, a gente reúne em conselhos de direitos, a gente reúne com entidades representativas e leva a produção legislativa para o conhecimento, coisa que a Assembleia já faz, já divulga, a gente só reforça essa atividade que é tão importante. E a gente também tem o papel de participar das comissões permanentes da Casa, na temática da cidadania, toda a temática da cidadania, direitos das mulheres, saúde, educação, que são comissões permanentes formadas pelos deputados e deputadas da Casa. A gente também está participando, está fortalecendo, está acompanhando também
os projetos de leis que estão em andamento. Para a ouvidora, é muito importante a visita da Câmara para ver uma ampliação de ações do Legislativo. Foi uma honra receber aqui o ouvidor Bispo José Luiz, da Câmara. Ele veio com uma visão muito boa de ouvidoria, ele veio com uma visão muito boa de querer divulgar esse instrumento, ele veio com uma visão muito boa de disseminar para outras casas legislativas de outros dos municípios, para que a ouvidoria ela seja cada vez mais implantada, cada vez mais fortalecida, e a gente viu no vereador essa disposição. A Câmara realizou sessão solene e entregou o título de cidadã pessoense à professora universitária Tânia Rodrigues Palhano. A sessão foi de autoria do presidente da Casa, o vereador Dinho Dowsley. Sueli Gonçalves. A homenageada na tarde desta quarta-feira foi a doutora em Filosofia da Educação pela Universidade Federal da Paraíba, Tânia Rodrigues Palhano. Recebeu o título de cidadão pessoense pelas mãos do presidente da Câmara, vereador Dinho Dowsley, em reconhecimento e gratidão aos anos de dedicação à educação. Para a gente aqui é com muito orgulho, no dia de hoje, a gente agora entregar a cidadania de fato e de direito. Ela já tinha recebido a honraria, mas agora a Casa concede a cidadania pessoense. Ela que é de Natal, mas já era adotada por essa cidade há muitos anos, pelos serviços relevantes que ela já fez por essa cidade. E para a gente é muito orgulho aí no dia de hoje a gente está entregando essa honraria. Movida pela emoção, a homenageada agradeceu a honraria e recordou com muito carinho a trajetória de vida. Assim, a consolidação de muitos anos de trabalho, um trabalho que faz parte da minha essência, ontologicamente, como eu sou professora de filosofia, então a gente sabe que, assim, não é que faz parte que surgiu comigo, ele vai se construindo e tornando a essência das minhas atividades. Então, das minhas atividades profissionais. Ser professora é aquilo que eu não sei se eu escolhi, mas eu fui escolhida para ser. O presidente da Câmara recebeu nesta quinta-feira funcionários da Prefeitura que querem a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração. Meire Alves. Durante a reunião entre os representantes da Associação dos Funcionários de Nível Superior da Prefeitura Municipal de João Pessoa e o presidente da Câmara Municipal da capital, o vereador Dinho Dowsley, as preocupações em torno do plano de cargos, carreiras e remuneração, que havia sido implementado por lei em março de 2010, foram abordadas. O encontro resultou em um compromisso de Dinho em estabelecer um diálogo construtivo com a Prefeitura, visando buscar soluções para garantir a isonomia entre as diversas categorias de servidores de nível superior da cidade. Há uma defasagem salarial, uma categoria pequena em relação a outras categorias, e a gente está estudando aqui, vamos avançar, marcando já uma audiência com o governo municipal, com o secretário de governo, Diego Tavares, para a gente dialogar com a prefeitura para ver, tentar o reconhecimento dessa injustiça que os salários congelaram desde 2010, para a gente ver e tentar essa correção. Com a promessa do presidente da Câmara de levar adiante essa questão, a representante da categoria deixou o encontro confiante de que os esforços em prol da correção e atualização do PCCR estão em andamento e que uma eventual equalização das condições de trabalho e remuneração para os servidores de nível superior deve acontecer nos próximos meses. Todos nós ficamos satisfeitos com o resultado da reunião. E eu tenho certeza que nós vamos avançar, porque Dinho tem esse privilégio de agregar as pessoas e ele vai, com a sua juventude e com a nossa experiência, ele vai conseguir resolver com o prefeito e nós vamos conseguir resolver a nossa questão do nosso salarial, que já está defasada desde 2010, né? O Jornal da Câmara fica por aqui. Até a próxima edição.